A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus, mais um boletim escatológico mundial, com as principais informações para os amados irmãos. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos, vamos começar mais um vídeo de notícias, as principais notícias para os amados irmãos, boletim escatológico mundial para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui no site Gospel Mais. Relatório expõe detalhes da severa perseguição sofrida por cristãos no Irã. Um novo relatório do governo do Reino Unido corroborou o que os vigilantes da perseguição alertaram há muito tempo. O Irã é um lugar amplamente perigoso para os cristãos convertidos e aqueles que adotam fé bíblica. O relatório observou que a grande maioria dos iranianos, 99,6%, é muçulmana, com apenas 0,3% abraçando outras religiões, incluindo a fé cristã. Os cristãos iranianos são geralmente colocados em três categorias. Os primeiros, cristãos étnicos, incluem armênios, assírios e caldeus, que tendem a ser ortodoxos ou católicos. Embora geralmente protegidos pelo Estado, os indivíduos desses grupos são considerados cidadãos de segunda classe. O segundo grupo, cristãos não étnicos, são tipicamente pentecostais, presbiterianos e anglicanos, que falam o idioma farsi. O terceiro grupo, os cristãos convertidos, são os convertidos mais recentes do islamismo, geralmente adotando a fé bíblica depois de 2005 ou 2006. A maneira como o governo iraniano lida com esses três grupos não é equitativa, com os cristãos convertidos supostamente enfrentando mais restrições e abusos. Considerando-se que os cristãos étnicos não estão em risco real de perseguição de danos graves por parte do Estado. Isso é o mesmo para os cristãos não étnicos que se converteram antes de 1979 até 2005 e 2006. Embora a situação seja diferente para os cristãos convertidos, de acordo com as informações da Fox News. Em geral, uma pessoa que se converteu ao cristianismo e que procura praticar abertamente a sua fé no Irã, provavelmente estará sujeito a tratamento ou discriminação por parte do Estado que seja suficientemente grave, por sua natureza ou repetição. A perseguição, diz o documento do governo do Reino Unido. É claro que os cristãos geralmente enfrentam mais restrições do que os outros grupos, pois as igrejas e os cristãos são forçados a se registrar no governo e o proselitismo é impedido. As igrejas são monitoradas por oficiais de segurança para garantir que os cristãos de origem muçulmana não compareçam àqueles que não cumprem essas restrições. Estas restrições foram fechadas, diz o relatório. O relatório do Reino Unido baseia-se em outros dados e documentos que mostram um tratamento horrível dedicado aos cristãos no Irã. A lista mundial de perseguição da ONG Portas Abertas classifica a nação como o 9º lugar mais hostil do mundo para os cristãos viverem. Só até aqui, meus irmãos. Aqui vai continuar aqui, falando portas abertas, etc. Mas é isso, amados irmãos. A primeira notícia aqui, para a glória de Deus, é no Irã, a perseguição dos servos de Deus lá. Ou seja, lá eles são 0,3%, ou seja, e é o 9º país com maior perseguição pelo mundo. É só misericórdia de Deus, né, meus irmãos? Aquilo que no Brasil a gente tem o privilégio, né,
de poder pregar a palavra de Deus aonde que for, né? Na igreja, na praça, nas ruas, subir os montes. Temos total liberdade. Mas muitos não fazem, né, amados irmãos? E lá no Irã é só misericórdia de Deus, tem essas restrições todas, tem que se registrar, tem que estar sempre seguindo as ordens do Estado e fora o preconceito, ou seja, são considerados a segunda classe, ou seja, são perseguidos, não tão como nos outros países, né? São mortos. Nos países mais ali perto de Israel, ali, o Irã está um pouquinho afastado, mas é perseguição, né? É discriminação, é só misericórdia de Deus. Mas aprova é Deus que os servos de Deus estão nesse lugar também para pregar a palavra de Deus e através do seu testemunho converter outras pessoas, que é tudo para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, vamos para a segunda aqui. Notícia que fica no site Portas Abertas para a glória de Deus. Portas Abertas. Que diz assim, amados irmãos: Irmão André, a diferença que uma Bíblia faz, glória a Deus. Conheça uma das vidas impactadas pelo contrabando de Bíblias em países por trás da antiga cortina de ferro. O irmão André levava Bíblias escondidas em seu Fusca azul para entregar aos cristãos que viviam em países atrás da cortina de ferro. O fundador da Portas Abertas, o irmão André, começou a missão de levar Bíblias a países fechados em 1955. Ele relata diversas histórias e experiências em sua biografia. O contrabandista de Deus, certa vez, quando estava na Rússia, no último domingo antes de sair do país, irmão André e Hans, que o acompanhava, foram a uma igreja batista em um vilarejo ucraniano, não muito longe da fronteira húngara. Os cânticos eram avivados e as orações fervorosas. Mas quando chegou a hora do sermão, o pastor fez algo estranho. Ele saiu da plataforma, pegou um livro emprestado de alguém da congregação e o levou para o púlpito. Era a Bíblia. Irmão André já tinha ouvido que havia ministro na Rússia que não tinha as suas próprias Bíblias. Mas essa era a primeira vez que ele via com os próprios olhos. Após o culto, o pastor o convidou para uma rápida visita em seu escritório, juntamente com os presbíteros. Eles conversaram sobre a segunda vinda de Cristo, o tópico teológico mais popular na Rússia. Peguei minha Bíblia em holandês do bolso e segui as referências que ele me dava. Quando terminei, coloquei sobre a mesa, contou o irmão André. Quase que num instante, o pastor perdeu o interesse na conversa. A mente dele foi tomada pela Bíblia. Ele o pegou, pesou-a na mão, abriu o zíper, olhou para as palavras que não entendia em holandês e a fechou. Então colocou de volta à mesa. Ele não colocou da mesma maneira que o irmão André, mas com grande precisão, ele lentamente passou o dedo pela borda para que ficasse alinhada com a mesa. Com a voz distante, falando mais para si mesmo, disse: Sabe, irmão, eu não tenho a Bíblia, irmão André. Compartilhou com seu coração que seu coração se partiu. Afinal, ali estava um importante homem, líder espiritual de 1000 almas, que não possuía seu próprio exemplar da Bíblia. Todas as que tinha levado haviam acabado. Então o irmão André se lembrou de uma pequena Bíblia de bolso em ucraniano que havia pego como modelo. Espere, ele gritou.
dando um pulo da cadeira. Correu até o carro, pegou a pequena Bíblia debaixo do assento e correu de volta para o escritório. Aqui está, é para você, para guardar, disse o irmão André, colocando a Bíblia na mão do pastor. O tradutor repetiu as palavras, mas mesmo assim o pastor não entendeu. De quem é ela? Perguntou o pastor. É sua, para guardar, para ter, respondeu o irmão André. Quando eles foram embora naquele dia, estavam doloridos dos braços recebidos daquele grupo de presbíteros, pois agora seu pastor possuía uma Bíblia só dele, uma Bíblia que não precisava ser devolvida no fim do culto, uma Bíblia para pegar quando quisesse, uma Bíblia para ler e amar. Continuando o legado do irmão André, ainda hoje muitos cristãos em diversos países do mundo ainda não podem ter sua própria Bíblia, como esse pastor na Rússia. Mas como uma doação você dá continuidade ao legado do irmão André, possibilitando que milhares de Bíblias e literaturas cristãs sejam distribuídas a cristãos perseguidos. Doe agora para saber mais fáceis informações na jornada, disponibilizados em e-book gratuitos, etc, etc, amados irmãos. Ou seja, amados irmãos, como bom é importante, né, amados irmãos? O servo de Deus ter a palavra de Deus. Assim, sem a palavra de Deus, a gente não sabe o caminho que nós devemos percorrer. As palavras que devemos falar nos momentos certos, em tempo e fora de tempo, porque tudo é para a glória de Deus, né, amados irmãos? Então esse irmão, esse pastor lá na Rússia não tinha a palavra de Deus, mas o irmão André, usado por Deus, o Criador das portas abertas, enviado do Senhor, levou a Bíblia para o pastor lá da Rússia, pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, que é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, esses vários irmãos que tem lá por países, por aí afora, né? Rússia, esse foi o exemplo da Rússia, mas em outros países, como eu acabei de ler aqui no Irã, aqueles países ali em volta de Israel, tudo muçulmano, lá nós temos a Ásia, a China, a Coreia do Norte, na Índia, esses países são terríveis, amados irmãos. Praticamente não tem Bíblia nenhuma. E muitos irmãos recebem assim, escondem, vindos de outros países, eles vêm e dão em forma de áudio, ou até mesmo em aplicativo de celular, porque é só a misericórdia de Deus. A perseguição é ferrenha e grande, amado. Mas aprove a Deus que esse irmão André, usado por Deus, deu a Bíblia para o pastor para ele continuar pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante, né, meus irmãos? Então, sem mais delongas, vamos à última notícia importante, amados irmãos, que fica no Gospel Prime. Jovens se convertem em abrigo de guerra em faculdade cristã em Mianmar. Também fica na Ásia, amados irmãos, porque é tudo para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, né, amados irmãos? Vamos estar lendo aqui em Gospel Prime. Jovens se convertem em abrigo de guerra em faculdade cristã em Mianmar. A Aid Mission informou que vários birmaneses fogem para a faculdade e acampamentos cristãos. Em fevereiro de 2021, após um golpe militar, muitos civis foram mortos e casas incendiadas em meio à luta de forças armadas contra movimentos de independência em Mianmar. Apesar da guerra civil, a fé está crescendo de forma surpreendente. A guerra civil não está melhorando. Todos os dias ocorrem batalhas em todos os estados, em todas as regiões, disse um líder de um ministério local. Não há segurança em nenhum lugar. Assassinatos, bombardeios, tiros e prisões acontecem em todos os lugares. Continuou. A Aid Mission, organização missionária, informou que vários birmaneses estão em fuga
para servos a fim de sair do conflito, chegando alguns a se refugiar em outros países. Esse cenário caótico fez que alguns jovens fossem pedir abrigo em faculdades cristãs em Mianmar. Muitos deles permanecem no país e não sabiam o que fazer com as suas vidas. Alguns jovens correram para as faculdades bíblicas e acampamentos cristãos, disse o líder. Segundo informações, cerca de 48 jovens foram para a faculdade do ministério e conseguiram escapar dos ataques militares. Boa parte desse grupo aceitou Jesus e estudam a Bíblia com bolsa de estudos da instituição. Este ano, no mês de março, 10 meninas foram para a faculdade cristã, após suas aldeias terem sido atacadas. Todas essas pessoas das aldeias fugiram para a floresta e essas 10 jovens fugiram para o nosso acampamento, contou o líder. Depois de vir até nós, todas elas foram salvas e agradecemos ao Senhor por isso. Agora elas não têm para onde ir e se juntaram avidamente ao nosso colégio bíblico, testemunhou. Esses jovens enfrentaram perigos em suas viagens e com militares. Eles estavam prestes a ser mortos pelos terroristas. Uma garota implorou por ele e o estudante foi libertado, afirmou o líder. Eles ficaram na estrada por 3 dias depois de mudarem para outro vilarejo. Depois se mudaram para outro lugar e finalmente, depois de 3 semanas, conseguiram chegar à faculdade, contou. Apesar da difícil situação, a faculdade ainda está discipulando estudantes e preparando líderes locais. Bombardeios e tiros costumam ocorrer perto do campus, mas até agora estamos seguros pela graça de Deus, declarou o líder. Todos os 161 alunos são estudantes residentes do dormitório. Ensinamos a eles a palavra de Deus. Há reuniões todos os sábados à noite, domingo da manhã e domingo à noite. Concluiu para a glória de Deus, né, meus irmãos? Mas uma importante notícia aí, jovens em Mianmar, né? Aprendendo a palavra de Deus. Guerra civil terrível nesse país, que fica na Ásia, perto ali da Índia, por ali, né? E a faculdade dos servos de Deus ensinando a palavra de Deus, porque quanto mais a perseguição, a guerra, mais a pessoa se chega a Deus. É tudo para a glória de Deus. Por isso que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, né? Mas dias antes, a dor de parto, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas vão chegar cada vez mais para perto de Deus, né? Porque quando há mais perseguição, as pessoas se transformam de uma tal forma, né? Que se chegam cada vez mais para perto de Deus, né? Buscando a tua face, orando, né? Dia e noite, porque viver num país desse, né, mano, é terrível. Mas, para a glória de Deus, eles estão com o Senhor. Se morrer, vão esperar o juízo, né? Mas naqueles grandes dias serão ressuscitados e transformados e estarão com o Senhor para todo sempre, amado irmão. Então, com essas 3 notícias, eu vou ler aqui Josué 1:8 e 1 Coríntios 15, do 50 ao 58, amado irmão, que é muito importante, né? Terminar com a palavra de Deus, depois de ler essas 3 grandes notícias, né? Tem perseguição no Irã, na Rússia, a palavra de Deus chegando, em Mianmar, a mesma coisa, que a palavra de Deus, né? Mateus 24 fala, quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então é necessário que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo chegue a todos os países, então virá o fim, amados irmãos. Vamos estar lendo aqui. Josué 1:8, amados irmãos, que diz assim:
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, para a glória de Deus, né? Sem a palavra de Deus, sem o caminho certo, estreito, a gente não será bem-sucedido. Quer dizer que a gente será mansões, essas coisas, isso aí são coisas secundárias. O importante aqui está falando bem-sucedido, que na presença do Senhor será próspero, na comunhão com o nosso Deus, e a salvação virá naquele grande dia. Agora vamos estar lendo aqui também, amados, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, do 50 ao 58. Que diz assim, amados irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que te digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra de Deus, que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amados irmãos, quão maravilhosa é a palavra de Deus, né? Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vai ressuscitar os mortos, transformar os mortos, e os vivos serão transformados, e juntos reinaremos com o Senhor para todo sempre, para a glória de Deus, ou seja, com o corpo glorificado, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo tinha um corpo glorificado depois do terceiro dia que o nosso Deus ressuscitou, o nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então, vamos nos consolar uns com os outros com essa palavra, né? Dia após dia, a perseguição ou não perseguição, pregando a palavra de Deus, vivendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se santificando dia após dia, meus irmãos, porque naquele grande dia virá recompensa para a glória de Deus. Então fica com esse vídeo de informações e com a palavra de Deus. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com seus irmãos, amados, que é muito importante e relevante para os dias de hoje, né? A palavra de Deus verdadeira e santa chegando a todos, alcançando a todos, para a glória de Deus. Então fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Amém.